Fala galera, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, tricolor de coração. Estou aqui diretamente do hotel, acabou de acabar Fluminense e Vasco, jogo aqui não, eu tô no Mané Garrincha ainda, né? O jogo lá no Maracanã e o Flamengo ganhou, perdeu, aliás, a partida pro Vasco e eu vou falar de dois assuntos aqui nesse vídeo. Eu tô em live no canal 20, tá? A gente lá vai discutir esses assuntos também, mas são assuntos relacionados também à Fluminense. Bem, seguinte, com essa rodada finalizada, a gente tá de olho em duas situações. A primeira delas é essa vitória, fazendo os cálculos, eu queria falar de duas coisas aqui nesse vídeo, cálculos e nível dos jogadores, do Carioca. Fazendo os cálculos, basicamente, após a última rodada, após a vitória do Vasco em cima do Flamengo, o Fluminense ainda tem uma chance mínima. O Fluminense está classificado, Gabriel, tem uma chance mínima de ser eliminado. Basicamente, o Vasco precisaria ganhar. O Vasco pega quem na última rodada? Vasco e Bangu. O Vasco precisaria ganhar o Bangu, vitória simples. O Volta Redonda precisaria ganhar o Nova Iguaçu, por, no mínimo, aí, né, 2 gols de diferença. E o Botafogo precisaria ganhar a Portuguesa para poder tirar uma... E esses dois, o Volta Redonda e o Botafogo, além do Fluminense perder, né, o seu jogo, ou seja, Volta Redonda, Botafogo e Vasco precisariam ganhar, o Fluminense perder. E além disso, Volta Redonda precisaria tirar uma diferença de 3 gols de saldo. Se o Fluminense perder por 1-0, eles precisariam ganhar por 2-0 para poder passar a gente, que eles têm mais gols pró. E o Botafogo precisaria tirar uma diferença de 7 gols de saldo. Se o Fluminense fizer tomar 1-0, o Botafogo precisaria fazer 6. Então, assim, é muito difícil, o Fluminense está praticamente classificado. Mas tem a questão das posições. O Fluminense enfrenta o Flamengo, ainda tem chance de ser campeão da Taça Guanabara. Gabriel, vale de quê a Taça Guanabara? Eu acho que não vale de nada. Mas o primeiro lugar no Campeonato Carioca vale, entendeu? O primeiro lugar no Campeonato Carioca vale de alguma coisa. Vale você ter o mando nas finais, por exemplo, quarta-feira tá lá, a precificação de ingressos é do Flamengo, a facilidade é pro sócio do Flamengo e tal. Se a gente é mandante na semifinal e na final, a gente tem, principalmente o primeiro lugar, né, que garante o mando na final, a gente é que define do jogo do título essas coisas. Então é interessante. Além de, a gente tá entre a cruz e a espada, porque ou a gente ganha, né, o empate até já sustenta nisso, com o Flamengo e garante uma vantagem, porque ser primeiro e segundo garante vantagem na semifinal. Ano passado, vamos lembrar, a gente se classificou contra o Botafogo na vantagem, porque o agregado empata 2-2, né? Então, se o Fluminense ganhar o primeiro por 1-0, ele pode perder por 1 gol de diferença e tal. Então, ser segundo importa. Então, a gente ainda pode ser campeão, basta ganhar o Flamengo, né? Passar em primeiro. O empate praticamente garante a gente em segundo. O Vasco precisaria ganhar e tirar uma diferença de 3 gols de saldo, ou seja, o Vasco precisaria fazer 3-0 e a gente empatar. É possível, né? Mas não é tão provável. E a derrota, como eu falei, praticamente a derrota garante a gente que a gente vai ficar em terceiro ou quarto, sem vantagem nenhuma. Quem é o nosso provável adversário? Considerando que o Volta Redonda ganha o Boa Vista e que passa em Volta Redonda e Vasco, eu acho que o mais provável é Vasco, Volta Redonda e Botafogo ganharem os seus jogos e passar do jeito que está agora. Se o Fluminense ganhar, deve ser o Volta Redonda. Se o Fluminense empatar, deve ser o Vasco. Perdendo, possivelmente também será o Vasco, só que aí com a vantagem para eles. Dito isso, dado esses cálculos, essa vitória do Vasco foi boa pra gente, mantém a gente com chance de ser campeão e ainda, né, mantém ali uma possibilidade mínima da gente ser eliminado. O nível do Campeonato Carioca, eu fiz até um tweet sobre isso, o nível do Campeonato Carioca ele tá alto. Tá chamando a atenção, assim. Eu tô de olho no nível do Campeonato Carioca. Não é um nível estratosférico, acho que os times estão muito iguais. O Flamengo, por exemplo, que era o time que tinha o nível estratosférico, não tá estratosférico e se iguala um pouco as coisas. Acho que os 4 times estão muito perto. E os resultados nos clássicos dizem isso, né? O Flamengo ganhou o Botafogo por 1-0. Aí o Botafogo ganhou o Fluminense por 1-0. Aí o Fluminense ganhou o Vasco por 2-0. Aí o Vasco ganhou o Flamengo por 1-0. E aí o Vasco ganhou o Botafogo por 2-0. Eu acho que isso mostra um pouquinho. Eu acho que hoje, por mais que haja esse equilíbrio e o nível seja bom, né,
dado as SAFs, também melhoraram, né? Vasco e Botafogo, os últimos cariocas, os últimos 3 tinham sido só Fla-Flu. Eu ainda vejo o Fluminense como o melhor time neste momento do Campeonato Carioca. Eu diria que o Fluminense hoje é o melhor time entre os 4. Mas ainda sem total confiança. Acredito eu que, sem total confiança, mas sem total distância. Acredito eu que o Fluminense ainda seja o melhor time justamente porque você junta ali a qualidade do elenco, o trabalho do técnico, o trabalho físico e o momento. O Fluminense juntando esses 3 elementos é o que tem a melhor média. Pegando os clássicos, foi melhor contra o Botafogo até aquele momento em que vem o pênalti, vem aquele desabar todo, e aí o Botafogo tem mérito também no segundo tempo. E soube jogar contra o Vasco. Muita gente vai falar, só ganhou o Vasco porque tinha Cano e Fábio. Sim, parte de ter um bom time envolve você ter um goleiro que pega tudo e um centroavante que seja muito bom. Mas dito isso, vejo Vasco e Flamengo ainda muito perto. E o Botafogo um pouco mais atrás. Pegando o desempenho do clássico, você percebe isso. O Botafogo só ganhou da gente e mesmo assim tinha um pênalti contrário no momento. Óbvio, méritos do goleiro deles que pegou. Mas o jogo se desenhou um pouco mais pro Fluminense até o pênalti. Mas hoje num Power Ranking, hoje num Power Ranking eu botaria o Fluminense em primeiro, seguido de perto pelo Vasco, até porque o Vasco foi melhor no clássico que o Fluminense, de produção ofensiva e tal. O Fluminense soube jogar contra o Vasco e melhorou, teve desfalque de Ganso, né? Tem que lembrar disso também. Seguido pelo Vasco em segundo. Tenho gostado, né? Tenho odiado porque o Vasco é meu rival, mas assim, futebolisticamente falando, tenho gostado do que tenho visto do Vasco, um time interessante e legal de se ver, mas acho o elenco, eu acho que o time titular é bom, o time reserva é muito abaixo. E acho o Flamengo em terceiro, principalmente por momento e trabalho do treinador. O Flamengo tem o melhor elenco do Rio de Janeiro ainda, tem ótimos jogadores. Mas o elenco, o treinador, o trabalho, o momento de lá, o momento dos jogadores é muito ruim. E o Botafogo por último, porque ainda vejo o Botafogo como um time com um momento ruim, acho que é o pior dos 4. Talvez o Flamengo seja pior pelas expectativas, né? Mas um elenco desequilibrado do Botafogo. Foi o pior nos 3 clássicos, né? Ele foi melhor no segundo tempo contra o Fluminense, mas no Vasco o desequilíbrio mental prejudicou eles no Vasco, quanto o Flamengo também, lembrando que eles pegaram o Flamengo reserva, né? Mas apesar disso, é um que tem um trabalho longevo também. Mas o nível do Carioca tá legal. Tenho curtido o nível do Carioca. Vamos ver como é que vão ser essas semifinais. Provavelmente, pela lógica, sem o Botafogo. Não acredito muito que vá... Talvez Volta Redonda tropece, né? Volta Redonda joga antes, até com Boa Vista. Mas vai ser legal. Tenho curtido o nível do Carioca. Não esquece de dar o like aqui embaixo e de ir lá pra live do Canal 20. Tamo junto, até a próxima. Valeu.